Enfermagem à distância, com experiências práticas reais, é Unicesumar. A graduação EAD com metodologia híbrida da Unicesumar entrega uma formação voltada à prática profissional. Aqui, além das aulas online e ao vivo, você vive também situações reais da profissão, em encontros presenciais, com práticas em laboratórios e simuladores aí, no polo da sua cidade. Nos anos finais do curso, você exerce tudo que aprendeu em estágios nos hospitais conveniados. E sabe por que a Unicesumar é a melhor opção para cursar enfermagem? Porque aqui a gente tem mais de 30 anos de experiência em ensino, somos referências nos cursos na área da saúde, inclusive medicina, e contamos com professores e tutores qualificados na área, que te acompanharão durante todo o curso. Viu como a Unicesumar é a melhor opção para você realizar seu sonho? Vem aprender com a gente. Seu futuro na enfermagem começa aqui. Matricule-se agora e garanta sua vaga na universidade que nota máxima no MEC. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com a edição de número 543 do Teoria de Tudo. Muito obrigado sempre a você pela sua presença aqui conosco, pela sua audiência. Um produto de Sabe Caxias, o Teoria de Tudo, que segue em busca da razão perdida, trazendo aqui mais uma parte da nossa programação para você. Sempre, né, com as nossas redes sociais agregadas no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, nas redes sociais de Sabe Caxias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em edição especial já de quinta-feira, porque na verdade nós não temos horário, você pode nos escutar em qualquer momento do seu dia, da sua hora, para que atualize as suas informações, atualize o seu dia. O Teoria de Tudo em Busca da Razão Perdida tem o apoio de EAD Unicesumar, Top da Informática, Revista Acontece Sul, TV Caxias, Canal 14 da NET e outros tantos que estão aqui conosco, CPR Rodas e Pneus, Bangu Pub e Restaurante, Horus Noivas e Festas, Academia Motivida, Mecânica São Eloís, amigos queridos aí também, junto conosco, sempre aqui nesta nova transmissão, sempre pelo Facebook, como dissemos, começando o ano de 2024, né? Acabou o carnaval, vamos em frente. Hoje temos uma super informação do esporte, com a presença do Joselito Santos, do Otaviano Fonseca, falando aí da dupla Caju, da dupla Grenal. Você vai ficar sabendo tudo o que está acontecendo ao longo das expectativas para o Caju. Mas como de praxe, nós temos aí também do jogo, o Caxias e São José, hoje, né, o Juventude que já jogou na terça-feira. Hoje começa a festa da uva, tem a presença de ministros, tem a presença do governador aqui na SIC, o governador Eduardo Leite, uma série de questões envolvendo aí, agitando a nossa cidade e trazendo para você o entretenimento. Os destaques que marcam, portanto, o Brasil e o mundo ao longo desta semana: o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afasta a direção de penitenciária após fuga de detentos. Viradouro é a campeã do Carnaval do Rio, conquista o terceiro título da história com um enredo sobre a serpente mítica. Para você que gosta de carnaval, advogados de Bolsonaro solicitam ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a autorização para o ex-presidente falar com Valdemar Costa Neto, que está preso, inclusive. Governo brasileiro formaliza aliança pelo clima com Emirados Árabes e Azerbaijão. Inflação anual da Argentina ultrapassa 250% em janeiro, o nível mais alto em 30 anos, em 3 décadas. Rio Grande do Sul registra queda no número de casos de raiva herbívora em 2023. Homem invade presídio em Santa Maria e entrega objetos a presos por buracos na parede. Operação resgata 5 trabalhadores de condições análogas à escravidão na Serra Gaúcha e continua, e o pessoal não está nem aí, vão arriscando, né? A Gringolândia aqui, né, é complicado quando quer realmente ser cruel, não é? Porque isso é uma crueldade sem tamanho, não só a Gringolândia, né? Gringolândia é todo mundo que é pão duro demais. Mão de obra prisional auxilia na reforma de espaços públicos no Rio Grande do Sul. Adolescente atendido pela Fundação de Atendimento Socioeducativo no Rio Grande do Sul conquista vaga em universidade.
federal. E as notícias aí da Festa da Uva você fica sabendo também ao longo da programação. Está no ar o Teoria de Tudo, com o apoio, é claro, de Pub e Restaurante Bangu. Olha aí. Mais que comer, é uma experiência. Por isso, no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. É o Teoria de Tudo em suas múltiplas versões. Adeus, ano velho. Acabou o carnaval, para aqui pelo menos, não é? E acabou o verão também, é tudo ao mesmo tempo. Agora vamos trabalhar, vamos seguir em frente. Começa o Brasil, meu Brasil brasileiro, e o Teoria de Tudo não parou, mas também não esteve assim com toda a sua força, toda a sua intensidade, mas agora sim estamos juntos, hoje ao vivo, aqui em uma das suas versões pelo YouTube de Sabe Caxias, onde você nos encontra também com muitos vídeos de vários tipos de conteúdos, e inclusive o Por Dentro da Bola, que logo, logo estará começando com o Joselito Santos atualizando aí a quente rodada do Campeonato Gaúcho, passada, futura, e também, é claro, né, as competições paralelas e o que for novidade no esporte, rodando aqui conosco, com sempre o nosso querido amigo, convidado, participando, especialmente o jornalista Otaviano Fonseca. O Teoria de Tudo, que tem sempre as suas transmissões ao longo das manhãs de segunda a sexta-feira, tem também o quadro Por Dentro da Bola transmitido, e é claro, a TV Caxias, canal 14 da NET, além das redes sociais múltiplas, Instagram, LinkedIn, Facebook, nós estamos em todas, não é? Se derrubar é pênalti. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia. Vou desmutar o microfone do homem aqui primeiramente, já vou chamar o para a tela e já vou trazer ao mesmo tempo junto o nosso convidado, que já fica tudo ao mesmo tempo agora. Joselito Santos, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite, Otaviano. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do Canal 14. Que legal, tamo junto, irmão. Alô, alô, Otaviano Fonseca em Brasília, 21 horas e alguns minutos. Alô, Otaviano. Um abraço, Brambila, a você, o Joselito, a toda a nossa audiência aí, os telespectadores da TV Caxias também. Em Brasília, nesse momento, 26 graus, meus amigos. É quente, né? Quente, a chapa tá quente. Estamos ao vivo pelo YouTube hoje, mas também, é claro, estaremos depois reproduzindo o programa em outras plataformas. Nós temos aí rodadas que ficaram para trás, nós temos aí um Caju por acontecer, projeção da dupla Caju, que é o nosso principal mote, mas é claro, né, pitadas da dupla Grenal e de outros clubes também. Joselito Santos, o briefing desta transmissão é contigo. Vai aí, irmão. Agora o assunto vai ser Campeonato Gaúcho como um todo, obviamente, né? Depois, no próximo domingo, nós vamos fazer um programa especial somente só sobre o Caju, as histórias do Caju, tudo que envolva o Caju. Mas hoje nós vamos falar sobre Gauchão e como ele está, né? Eu quero a opinião também, obviamente, do Otaviano, o que ele está achando desse Gauchão. Já ouvi pessoas dizendo que ele está um gauchão de nível muito baixo, um gauchão, como é que eu posso dizer, dos piores dos últimos anos em nível técnico, é um dos piores dos últimos anos, mas eu quero a opinião de um convidado que tem gabarito, que tem conhecimento de futebol e trabalhou muitos anos no futebol, então tenho certeza que ele também tem uma opinião a respeito disso. Antes de nós entrarmos no jogo do Juventude desta terça-feira diante da equipe do São Luís, o São Luís que demonstrou que no jogo diante do Caxias, foi ali que começou tudo, né? O São Luís acabou reagindo no Estádio Centenário, acabou complicando a vida do Grêmio no final de semana e, querendo ou não, mesmo o Juventude estando descaracterizado, complicou a vida do Juventude também lá no 19 de outubro.
Mas antes de começar, Otaviano, eu quero saber como é que tu tá enxergando esse Campeonato Gaúcho de 2024, a dupla Grenal, obviamente, né, o orçamento maior, o grupo melhor, enfim. O Juventude também, na minha opinião, não é uma surpresa, porque o Juventude é um time de Série A, fez um bom time para o Gauchão. Série A depois a gente conversa, né, Otaviano? Aí já é outra coisa. Mas acho que para o Gauchão tá bem interessante esse time. Gosto do que eu vejo dentro daquilo, dentro das transmissões que a gente está fazendo ali no Alfredo Jaconi. Mas o restante, principalmente, como é que tu tá vendo esse Campeonato Gaúcho em si, Otaviano? Na verdade, Joselito e amigos, e quem nos acompanha aí, Brambila também, o Campeonato Gaúcho, eu tenho ouvido também muitas críticas ao nível técnico dos jogos, mas isso aí não é de surpreender. Primeiro, pelas condições dos gramados de maneira geral, que você tirando os estádios de Grêmio Internacional e da dupla Caju, eu não sei se tem talvez o Novo Hamburgo, um ou outro um pouquinho melhor, mas o restante Acho que o de São Luís é bom, me parece. Mas eu tava. Parece que é um pouquinho melhor. Mas é aquele gramado que quando pega uma chuva, ele também já fica com dificuldade, né? Então, o nível do futebol hoje, ele exige gramados bons, porque o futebol hoje está tecnicamente muito aperfeiçoado, fisicamente mais ainda, então o jogo está muito rápido e exige um gramado bom. E a maioria dos gramados do Rio Grande do Sul, eles não são bons. Então, isso já faz com que a qualidade técnica do campeonato ela tenha uma queda, né? Em relação aos times em si, eu acho que nós continuamos com um problema que aí não é de fácil solução, que é a questão do calendário. Por que eu falo do calendário? Porque os times que têm um calendário nacional mais alongado, eles têm dificuldade com a pré-temporada, porque o campeonato estadual, os estaduais do Brasil, iniciam na metade de janeiro. Os jogadores, como todo trabalhador, têm que ter 30 dias de férias. Então, quando um time de Série A, Série B, que nem o Juventude, dupla Grenal, termina o ano no final de novembro, início de dezembro, ou primeira quinzena de dezembro, a reapresentação dos jogadores vai ocorrer lá na primeira semana de janeiro. E o campeonato inicia 10 dias depois. Então, há uma defasagem em relação aos outros times que têm campeonato, um calendário mais curto durante o ano. O Caxias é um exemplo. O Caxias iniciou sua pré-temporada lá em novembro, tá? Depois a gente pode até falar do Caxias, porque mesmo com uma pré-temporada longa, está tendo problemas na questão física e clínica dos jogadores. Técnica, né? Enfim. Uhum. Pois é. Mas então, para encerrar essa primeira resposta, eu diria que a questão técnica do campeonato está vinculada à qualidade dos gramados, na minha opinião, em primeiro lugar. Depois, essa questão das pré-temporadas, uns mais longas, outras mais curtas, também impacta. E a questão se a gente olhar a classificação, o Juventude, eu não deveria dizer isso, mas é o que se apresenta. O Juventude, esse ano, é uma grata surpresa. O Juventude não deveria ser surpresa no estadual. Ele deveria ter um papel de protagonista, porque é um time de Série A e B já de alguns anos. E tem feito maus campeonatos gaúchos já de alguns anos. Este ano é uma grata surpresa, porque a direção se deu conta que precisava fazer um time já competitivo para o Campeonato Gaúcho, pensando já também no restante do ano. Então, o time que o Juventude formou esse ano é um time competitivo, um time de qualidade, muito acima da média dos demais grupos de jogadores que o Juventude formou nos anos passados. Então, o Juventude está ocupando hoje a sua posição, que é um dos protagonistas do Campeonato Gaúcho, junto com a dupla Grenal. Então, eu acho que... E os demais times do interior têm dificuldade financeira para formar um bom grupo de jogadores, aliada à questão do seu gramado e das suas dificuldades também de infraestrutura, né? Então, eu concordo com essa questão de que o nível do campeonato é baixo, o nível técnico, mas, como diz meu amigo Luizinho da Veiga, até a página 8. É isso aí. Eu assino embaixo aí a relatoria. Eu acho que todo mundo perde com o estado do gramado ruim. Os times que precisam de qualidade, que o Campeonato Gaúcho é o campeonato de maior vitrine para os times menores, e são times menores, não tem como dizer, né? E, claro, os nossos times aí de Série A, que estão disputando, também sofrem na questão técnica. Estava assistindo ontem, não sei se vocês assistiram, o Real Madrid-Leipzig. É outro nível de futebol, né? Uma parte do jogo, pelo menos, é outra, a bola corre, as jogadas são diferentes,
o nível. É por isso que o Brasil não cresce. É quase um futebol de videogame, né, Brambila? É quase um videogame, parece, né? Dá gosto de ver, dá água na boca de ver claro, muito dinheiro. Cada time desses é uma seleção mundial, né? Exatamente. E aí vem a qualidade dos gramados, que eu falei, que você referiu também. Exatamente. O gramado, ele interfere muito na qualidade do jogo. E por isso a resposta que o Jô se pergunta para ti, e eu me ouso a responder, também acho que isso é uma influência da má qualidade também do campeonato, né? Porque se não é um critério de exigência de fiscalização, as próprias diretorias deviam saber disso. Né? E outra coisa, para a gente complementar essa questão do Campeonato Gaúcho como um todo, de uma visão macro, o Campeonato Gaúcho ele tem também essa questão da organização. Nós não temos VAR. Vários jogos aí a gente percebeu erros de arbitragem que o VAR ajudaria a resolver, né? O jogo do Juventude, passado agora, o Caxias também já foi prejudicado pela inexistência do VAR. Então nós já não temos o VAR. E nós já não temos agora a comunicação de áudio entre o juiz e os seus auxiliares. Quer dizer, verdade. Então, teve um jogo, acho que foi do Juventude, no jogo passado, que o juiz ele foi dar o tempo de prorrogação quando já passava mais de 1 minuto do tempo normal no segundo tempo, porque ele não conseguia visualizar o Bandeira e o Bandeira eles não conseguiam conversar para ele dizer quanto tempo seria de prorrogação. Então, isso aí também impacta na qualidade da competição, a ausência do VAR e da comunicação por áudio entre o juiz e os seus auxiliares. Então o pessoal diz, Campeonato Gaúcho é o gauchão raiz. Eu já começo a dizer que é o gauchão mambembe. Não, até junto a isso, já, em questão de qualidade de respeito ao campeonato, já coloco aqui para a gente responder em tempo, Juscelito, vai aí fazendo a pauta aí, porque não tenho a pauta, é contigo o nosso time aí. Um programa tem 1 hora, para nós falarmos da dupla Caju, mas né, o Renato Gaúcho mandou o Lima, né? Mandou o técnico reserva, time reserva, tipo assim, mandou dentro, né? Eu acho chato. Só que é o seguinte, né, Brambila, Juscelito que nos acompanha, a dupla Grenal tem que dar menosprezo do gauchão também até a página 6, 7, porque, vamos ser sinceros, é a única competição que eles têm reais condições de ganhar. De todas, ultimamente, de todas. Então eles fazem de conta que é um gauchinho, é que nem um dirigente do Grêmio disse, isso aí é um cafezinho, não sei o quê. É negativo, não, porque quando eles ganham, eles fazem comemoração de Copa do Mundo. Quando ganham licitamente, então, mais ainda, né? É verdade. Né, Juscelito? É verdade. Não, é isso aí. Eu acho que, e complementando em relação a essa questão dos gramados, tem um em específico que não é nem a maior polêmica, na minha opinião. Esse gramado ele deveria ser retirado do Campeonato Gaúcho, porque é diferente tu ter um gramado do Allianz Parque, o gramado lá agora do Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense. Esses outros gramados, ok. Agora o gramado do São José é inaceitável. O pior jogo, vamos dizer, do Juventude fora de casa, tirando o segundo tempo, que depois nós vamos comentar, o segundo tempo ontem também em Juiz, o Juventude não jogou bem, mas tirando esse jogo da equipe do São José, é inaceitável ter jogo, porque é outro esporte, não é futebol lá. Eu digo mais, Joselito, os próprios jogadores do São José, claro que eles não dizem isso publicamente, mas eu não acredito que eles fiquem satisfeitos em jogar naquilo lá. Aquilo está longe de ser gramado, aquilo lá é muito pior que qualquer quadra de futsal aí de Caxias, do estado, do Brasil. Qualquer quadra de futebol society, futebol 7, tem um gramado sintético muito, muito melhor do que aquilo que o São José chama de gramado. E até tem um dado que o São José, no ano passado, a campanha dele foi melhor fora do que dentro de casa. Eu acompanhei, só para citar, que não é tão difícil assim manter um gramado de qualidade. No tempo, vocês devem ter ouvido falar. Meu pai foi um dos fundadores do Bangu. Grande Bangu. O Bangu do futebol amador, teve um futebol de salão, isso nos anos 70. Eu nasci em 69 e tinha os veteranos do Bangu. Então eu era dente de leite lá no final da década de 70 e nós viajávamos pelo interior aqui no Caxias, no futebol amador aqui, ainda hoje, tem gramados muito melhores do que esses que têm se apresentado aí. Sim.
Com certeza. Voto com o relator. Voto com o É. relator. Não é tão difícil. Talvez seja até eu não sei se é intencional, pode ser estratégico, inclusive, né? Colocar um gramado ruim para prejudicar um time que tem uma mais técnica. Não duvido de nada hoje em dia. Que eu vou te dizer? Mas, enfim, era apenas isso que eu queria relatar, porque isso também acaba desnivelando, né? Não tem o mesmo nível com esse gramado que ele é totalmente impraticável. E tu não pratica futebol lá no estádio Paço da Areia, Francisco Noveleto Neto, enfim. Eu vou sempre chamar de Paço da Areia. Esse negócio de ficar mudando o nome de estádio depois que tu conhece 20 anos, para mim não me serve. Eu ainda chamo de centenário, não consigo dizer Francisco Stedley. Mais ou menos isso. Então vai ser sempre centenário. Um dos poucos estádios que o pessoal reconhece pelo nome próprio é o do Juventude, né? Não tem um codinome, digamos assim, ou não tem um codinome. Um outro nome. É o Alfredo Jaconi. O centenário é o Francisco Stedley. Todo mundo chama o Francisco Stedley. E tantos outros por aí também. O próprio Beira-Rio não é Beira-Rio, né? Não é Beira-Rio, é verdade. Eu não sei o nome do Beira-Rio. Pinheiro Borba, uma coisa assim? Eu acho que é Pinheiro Borba. Pinheiro Borba. Essa não informação tenho certeza. Eu acho Tem que dar uma pesquisada, mas eu não tenho certeza. Tá, vou pesquisar aqui no Amansa Burro Digital. Se o Maracanã é Mário Filho. Mário Filho, exatamente. Então, né, todos os outros têm os nomes, os codinomes, como tu mesmo falou. E hoje está na moda os naming rights, né? Quer dizer, agora é Morumbis, né? O nome de direito é Morumbis, é a Neoquímica e não sei o que. Isso aí. Allianz Parque. Allianz Parque, exatamente. É estádio José Pinheiro Borda, um gigante construído sobre as águas. Pinheiro Borba. Eu não estou tão ruim. Borda. Não estou tão ruim de memória, então. Não, Borba. Borba. Não, com D. Borda, de borda de piscina. Borda? É o que está no Google aqui, né? Olha, depois dos 50 não temos mais, mas o Google pode estar errado. Eu que eu não confio, mas segundo a Wikipédia é José Pinheiro Borda, de bordar. Eu lembro Borba. Eu te garanto que é Borba. Não eu vou botar o link na tela aqui para que vocês possam... Não estou duvidando do senhor, jamais eu duvidaria. Não, do senhor nem eu. Google, ele aqui. Mas está duvidando do Wikipédia. Do LinkedIn eu já não acredito, não quero dizer que não possa falhar, porque ele é alimentado por... Né? Por humanos. Por nós. Humanos. Mas enfim. mas segundo aqui o Google, né, o Wikipédia é borda com D mesmo, tá? Se tiver errado, a gente corrige na próxima aí. Vamos em frente. Não tem problema. Mas, enfim, era mais ou menos isso, essa ideia aí dos estádios. Bom, vamos falar agora, então, propriamente do jogo do Juventude diante da equipe do São Luís, que aconteceu na noite desta terça-feira, abrindo a 8ª rodada do Campeonato Gaúcho, onde tivemos um primeiro tempo extremamente equilibrado, o Juventude totalmente descaracterizado, né, não tendo o Lucas Barbosa, que para mim é uma das principais peças ali na frente, junto com o Eric Farias, e o centroavante Gilberto, que também está sendo preservado para o Clássico Caju, bem como o Lucas Barbosa também está sendo preservado para o Clássico Caju. E o Juventude, então, teve algumas peças preservadas diante dessa equipe do São Luís, que, na minha opinião, e eu quero a tua também, Otaviano, eu acho que é uma equipe muito bem organizada pelo Alessandro Telles. É um treinador que eu nunca tinha ouvido falar, mas é um treinador muito inteligente, é um treinador muito estrategista. E não é uma exímia equipe, mas é uma equipe organizada, então ela está trazendo algumas dificuldades aí, trouxe dificuldades enormes para o Grêmio dentro da arena. O Grêmio se viu pequeno para empatar a partida aos 42 minutos do segundo tempo, quase que o Grêmio toma um revés dentro da sua casa. Imagina o Grêmio, o grande Grêmio, atual campeão gaúcho, perder para o São Luís dentro da arena. Claro que pode acontecer, mas isso era bem complicado. Aí, na minha opinião, a gente teve um primeiro tempo bem equilibrado. Eu acabei assistindo a partida e ouvi na Rádio Caxias, e o Gilberto Júnior e o Rafael Bogarten falavam na transmissão de que era um jogo bom de se ver. O Rafael Bogarten mesmo disse que era um jogo bom de se ver, era um jogo interessante de se assistir. E no segundo tempo aí já mudou de figura. A equipe do
do São Luís começou a pressionar mais, muita bola aérea, esse é um dos problemas, né, Otaviano? A bola aérea defensiva do Juventude precisa ser ajustada, isso não é de agora, já vem, acho que desde que o Roger assumiu, ele mesmo falou que precisa ajustar essa bola aérea. E aí o Juventude teve alguns erros, principalmente, eu não estou aqui botando na conta do menino, mas ele acabou comprometendo ali do lado direito, que é o Kelvin. Ele não é lateral direito, ele é um volante que está ali por conta de que o João Lucas também está sendo preservado e o Everton está machucado. Então teve que colocar esse menino na lateral direita, mas no primeiro tempo ele foi, vamos dizer assim, fez o feijão com arroz e no segundo tempo ele acabou comprometendo. E o Juventude, depois das trocas do Roger, ele colocou o Rodrigo San, que é um zagueiro forte, até jogou como volante. O Juventude começou a melhorar um pouquinho, mas na minha opinião foi uma partida abaixo no segundo tempo. O Juventude, no segundo tempo, jogou muito abaixo do que eu já vi o Juventude jogar. Mas conquistou um ponto importante, não é fácil jogar lá no 19 de outubro. E agora tem, obviamente, depois, no domingo a gente vai falar muito mais sobre o Clássico Caju. Para o Juventude agora já é a chamada Semana Caju. Mas eu quero que tu diga para nós, Otaviano, o que tu viu dessa partida entre o São Luís e o Juventude, qual que é a tua análise? Na verdade eu concordo com você, foi um bom jogo, mas é melhor para o São Luís, né? Para quem assistiu o jogo foi bom, quem estava no estádio lá, a torcida do São Luís, foi um bom jogo, porque no primeiro tempo, o Juventude realmente fez um primeiro tempo mais ou menos, né? Fez 1-0, só que depois cedeu espaço para o São Luís, e no segundo tempo o Juventude praticamente não voltou. Jogou muito abaixo. A lateral direita é um problema, realmente, você tem razão. O Kelvin ele está sendo sacrificado jogando naquela posição, né? Compromete o time e compromete até a carreira dele em relação ao crescimento, e até ele próprio pode, de repente, perder um pouco da sua confiança, né? Devido à dificuldade de adaptação àquela função na lateral direita. Então, no segundo tempo, o Juventude voltou muito mal. Tanto é que, se o jogo tivesse que ter um vencedor, seria o São Luís. O Juventude, ao contrário do jogo anterior com o Novo Hamburgo, lá em Novo Hamburgo, na rodada anterior, foi no sábado, né, de Carnaval. Isso, no sábado. O do Juventude fez um jogo muito seguro, um jogo bem equilibrado, um jogo assim, linear, uma atuação muito boa do Juventude, podia ter ganho o jogo tranquilamente, né? Teve aqueles 2 gols no final, aquela jogadaça não do Rio. Venceu por conta do Eric Popó, né? Aquela jogada de Novo Hamburgo do Rildo, que fez aquela jogadaça, botou na perninha do Popó, e o Popó errou o gol no final do jogo. Então, e outra chance que o Juventude teve. Então, aquele jogo no Novo Hamburgo foi um jogo muito bom do Juventude. Mas lá o Juventude perdeu 2 pontos. Em Ijuí, contra o São Luís, o Juventude ganhou 1 ponto. Porque ele podia, se tivesse perdido o jogo, não dava para reclamar muito. Até porque, é bom ressaltar também, o São Luís teve um gol anulado, injustamente. Sim. Aquele gol do São Luís foi mal anulado. O centroavante que fez o gol não estava impedido. Que estava impedido era o número 3, que era o zagueiro que estava na área, mas não participou da jogada. Ele estava a uns 4 metros do lado do centroavante que fez o gol. Então, o São Luís foi prejudicado, o Juventude escapou e ganhou 1 ponto. Claro que, como você disse, a gente tem que colocar na conta as preservações do Roger, dos jogadores que não jogaram, que vinham atuando, né? O João Lucas, o Zé Marques, o Kaique, o Lucas Barbosa, que eu concordo, faz muita falta, o Kaique e o Lucas Barbosa, né? O Lucas Barbosa é um jogador diferenciado nesse grupo do Juventude, junto com mais uns 2 ou 3. O Gilberto também fez falta. Então o Juventude jogou com, vamos chamar de time misto, contra o São Luís. Mas, mesmo assim, o time do Juventude era para ter rendido mais, e não rendeu. Então, o resultado foi bom para o Juventude e ruim para o São Luís. Vamos ver o que diz o Roger na coletiva, o que ele disse, né? Na coletiva desta... Lembrando que nesta terça-feira, estamos ao vivo na quarta, mas você que estiver nos ouvindo na quinta, né? Esse é o F5 aí. Fechado, e nós vamos estar tentando contra-atacar. Mas levamos um ponto para casa importante, como eu disse, um jogo muito disputado, com um placar aqui na Bélgica. A Juventude não começou também assim, mas como você citou, conseguiu marcar o gol, aí se encontrou na partida também. Mas no segundo tempo houve uma queda da equipe, uma pressão, voltou melhor. O São Luís, acredito que era natural devido às circunstâncias, a Juventude também, como os jogadores que vêm tendo sequência, até propriamente entre eles. Eu estou bem, né, mas estou muito motivado pelo ímpeto do adversário.
que sabe do seu fator casa, iria inspecionar uma equipe leve, com muita O áudio dessas coletivas sempre é bem ruim, né? Mas ele deu. O ar livre ali. Deu crédito, né? O adversário jogar em casa. E o Otaviano aí também Não, fez análise. ele reconheceu, né, Brambila, o Roger, a superioridade e a qualidade do adversário. Se não superioridade total, mas a qualidade do São Luís, que é um bom time. É um bom time. Exatamente. A rodada vai mudar, né? Nesse momento, o Juventude está em terceiro, mas o Grêmio empatou, né? Acabou já a rodada de hoje, com o Ipiranga fora de casa, foi 0-0. Tem outros jogos acontecendo. Tem outros jogos acontecendo hoje que vai mudar a rodada. Por enquanto, a tabela o Juventude está em terceiro e o Caxias em quinto. O Juventude não perde o terceiro lugar nessa rodada, né? Nessa rodada ele não perde a terceira colocação. Então, e é importante, né, a gente sempre ressaltar isso, o Joselito tem dito isso aqui no programa, o regulamento do Campeonato Gaúcho desse ano é diferente do ano passado, incluíram as quartas de final, né, que é uma partida única, quer dizer, classificam, em vez de 4 do ano passado, classificam 8, os 4 primeiros têm a vantagem de fazer esse jogo único no seu estádio. Tem a vantagem do empate? Vantagem do empate. Vantagem do empate. Então, provavelmente nós tenhamos aí em primeiro lugar, entre os 4, Grêmio, Inter, Juventude, aí o Caxias e o Brasil e Novo Hamburgo brigando. Claro que o Caxias tem muito a ver com o jogo de amanhã, dessa quinta-feira, né? A gente está fazendo um programa hoje quarta, mas amanhã, quinta, o Caxias joga com São José em Caxias. O Caxias, se quiser chegar no G4, ele tem que ganhar do São José. Tem que ganhar. Então vai depender disso. E depois, claro, vem o Caju. Exatamente. São José que está colado ali na 9ª posição, né? Com 7 pontos. Ainda com a rodada em andamento. A diferença é muito pequena, né? O Ipiranga, que é o 11º, está a 2 pontos do Caxias. Que empatou, né? Com o Grêmio está com 7 pontos agora, o Ipiranga. Exato. Aliás, o Ipiranga, eu diria que é a maior decepção desse gauchão, né? Maior decepção, sim. Maior decepção. Sem dúvida alguma. Tudo bem, o Caxias é vice-campeão, também não faz uma grande campanha, mas está ali, está brigando pelo G4. Já o Ipiranga, não. O Ipiranga está com sérias dificuldades. Né? Tá bem complicado a vida do Ipiranga, sem dúvida alguma. O Brasil de Pelotas vai pegar o Internacional, né? Então, também é bem complicado, mas o Brasil se ajustou. O Brasil se ajustou porque o Fabiano Daitz é um treinador que ele toma poucos gols, né? Ele não é de fazer muitos gols, mas ele toma poucos gols. Então não é fácil fazer gol nessa equipe do Brasil de Pelotas. O Internacional vai ter dificuldades, vai começar, acho, daqui a pouquinho, né, 9h30 da noite, vai começar essa partida. Penso que o Internacional vai ter dificuldades. E pelas informações que citei, né, Joselito, o Brasil, para mim, pelo menos, faz uma campanha surpreendente por conta das dificuldades financeiras que eles têm, a questão toda de imensas dívidas trabalhistas. É um clube que, na minha avaliação, não soube tirar proveito da permanência na Série B do Brasileirão, que ficou 5 ou 6 anos na Série B, não tirou proveito nenhum, nunca brigou para subir, ficou ali sempre em meio de tabela. Às vezes não tinha muito perigo de cair, mas também não brigou nunca para subir para a Série A. E agora acabou caindo e está nessa situação aí, realmente de muita dificuldade, mas muito pela competência da comissão técnica que você fala, faz uma campanha surpreendente, né? Brigando já, deve classificar entre os 8, não sei se G4 no Brasil, mas vai classificar. Né? A gente atualiza a rodada ao longo do programa e depois, é claro, na quinta-feira, mas ainda começa daqui a pouco na Estrela d'Alva, em Bagé, Guarani e Novo Hamburgo. Também, né? São os jogos da rodada de hoje. Exatamente, Guarani. Aliás, muitos jogos, meu caro Brambila e Joselito, muitos jogos eu transmiti lá do Estrela d'Alva, de Bagé, Rainha da Fronteira. Do céu desponta. E também da Pedra Moura, que é o estádio do Bagé. Legal. Estádio da Pedra Moura. Tu sim é do tempo gauchão raiz, né? Agora é Mambembe, mano. Eu ia dizer, isso é gauchão raiz. Se eu for contar a história aqui das transmissões daquela época, tudo, nós vamos longe. Pode contar em fascículos. Aquilo sim era campeonato raiz. E as transmissões eram mais raiz ainda. As transmissões pela Rádio Caxias, que eu trabalhei muitos anos, eram mais raiz ainda.
Tinha que puxar um fio de telefone, solicitar para CRT uma linha, né? Tinha que jogar o fio, o cabo do microfone lá da cabine, atravessar a social do estádio para ir lá e puxar o cabo lá atrás do gol para entrar no vestiário do time. Eu estou falando de jogos fora de Caxias, né? Era uma confusão, era uma maravilha. Isso é no tempo da CRT, né? Que ninguém mais sabe o que significa, né? Exato. CRT e Embratel. Você tinha que combinar o sinal da CRT com a Embratel para fazer a transmissão. Ficava no alô estúdio, não ouvia nada e tal. Aquele barulho no ouvido. Se eu não estiver errado, o saudoso Brizola, né, estatizou a CRT, que era dos americanos, né? E aí nós vamos. Vai longe, né? Vamos nos denunciando. Joselito Santos, não se apavore, né? Porque futebol também é cultura. Nós estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola aqui no YouTube, também no Teoria de Tudo. Você que está conosco está sabendo que o Juventude empatou com o Ipiranga, né, na terça-feira. O Caxias joga na quinta-feira. Opa, isso aí, com o São Luís. O Grêmio empatou, né? O Grêmio empatou com o Ipiranga. Muito obrigado pela correção, Joselito Santos, e tem jogos acontecendo, enfim, nós vamos trazendo aí as informações para vocês, sempre, claro, com a alegre presença do nosso querido amigo Otaviano Fonseca também. Segue o baile aí, Joselito. Beleza, bom, a gente falou do jogo do Juventude, e antes de nós passarmos para o Caxias, eu quero passar a palavra para o Otaviano. Nós não vamos falar especificamente do Caju, mas eu vou passar a palavra para ele, porque ele quer falar algo a respeito do Caju, que é relacionado aos ingressos, né, que estão sendo já comercializados, porque para o lado do Juventude só se pensa em Caju. A torcida do Caxias só pensa no Caju, querendo ou não. Claro que tem que ter esse cuidado, porque tem o São José antes, mas a gente sabe. Mas sabe que a torcida já está pensando no Caju, sem dúvida alguma. Mas então eu passo a palavra para ti. A minha opinião de torcedor e leigo, como sou, perto de vocês, é que na segunda-feira, às 8 da noite, Caju já é para matar o leão. Mas enfim, segue aí. Sim. Isso aí não se comenta essa parte. Né? Ponto 1, realmente, o dia e o horário é o pior possível. Mas aí vem a questão do preço dos ingressos. Você pode refrescar nossa memória aí, Joselito, os valores quais são? 80 e 40, é isso? Antecipado. 80 antecipado e 40 meia entrada, e na hora R$100. E 50 R$100. Ponto 1. O preço não é um valor acessível. Mas aí eu até coloquei nas minhas redes sociais algumas observações e algumas pessoas me contestaram, outros concordaram, porque eu tenho um pensamento muito claro em relação a jogos e ao valor dos ingressos em clássicos, ficando no Clássico Caju. Nós já tivemos Clássico Caju no Centenário, e vocês podem me corrigir se eu estiver errado, que os valores são sempre majorados, os ingressos. Sim. Até porque o Clássico é um jogo diferenciado, é um jogo que movimenta a cidade, as duas torcidas, é um jogo diferente, então os valores de ingressos sempre são diferentes. O Juventude optou por esse valor antecipado de R$ 80,40 e no dia do jogo R$150. Repito, não são valores baixos, mas eu acho que o Juventude e o Caxias, quando faz isso nos Cajus, no Centenário, não estão errados. Porque quem reclama de que o preço é alto é aquele torcedor que vai num jogo só. Ou ele vai só num Caju, ou ele vai quando joga Grêmio, quando joga Inter. Ele não é associado. Então, nós todos sabemos que os clubes fazem isso para forçar o torcedor a se associar. Alguns vão dizer assim, não, mas isso está errado, não precisa fazer. Bom, é opinião. Cada um tem a sua, eu tenho a minha. Eu acho que o clube está certo em fazer isso, porque eu entendo que o torcedor, que é o torcedor de verdade, ele vai se associar. Tanto o Juventude quanto o Caxias têm planos de sócio bem abaixo dos R$80, que é o valor do ingresso. Então, o torcedor de Caxias do Juventude, se ele se associar, ele vai assistir no mínimo 4 jogos por mês, pagando lá sua mensalidade de sócio de R$60 ou R$70, um pouco menos, às vezes, dependendo do plano, e vai assistir 4 jogos. Mas se ele não for sócio, o torcedor do Juventude, inclusive, que não é sócio, ele vai se obrigar a pagar 80 ou 40 para assistir o Caju, um jogo, quando que ele poderia assistir 4 por mês. E o Caxias é a mesma coisa. Quando o Caxias majora o preço do ingresso num clássico no seu estádio, eu acho que também está correto, porque é uma maneira de fazer o seu torcedor, aquele torcedor de verdade que vai em todos os jogos, ou na maioria dos jogos, ele se associar, porque ele vai ter a vantagem de pagar menos por jogo do que pagar um ingresso caro para assistir apenas um jogo,
que seria o Caju. Essa é a minha opinião. Acho que o ingresso não é barato, repito, não é barato, mas os clubes não estão errados com essa política, não, na minha opinião. É uma excelente tese, eu concordo. Eu acho que sim, é preciso o torcedor que quer ver o seu time brilhando ajudar a sustentar o time, não tem saída, né? Até porque, você coloca muito bem, Brambila, o torcedor ele tem que ajudar o clube, porque, qual é o papel do torcedor? Gosta muito de criticar, eu me coloco na condição do torcedor porque eu também critico o meu time, e eu estou no meu direito, só que eu critico, mas eu ajudo, eu sou sócio há infinitos anos, desde Priscas Eras. Então eu me dou o direito de criticar, porque eu sou torcedor e sou sócio. Agora o cidadão vai num jogo e passa o ano inteiro criticando. Não, por favor, né? Pelo menos ajuda o teu time. E não falo só da torcida do Juventude, é a torcida de Grêmio, é de Inter, é Caxias, é todo mundo. Camarada que não é sócio, não ajuda em nada e vê tudo errado, via de regra, vê tudo errado. Tudo está sempre errado. O serviço está na tela, né? Eu coloquei enquanto falávamos. Você que está chegando agora pode voltar um pouquinho. Tem o link também da compra online no site do Juventude, com as promoções, com os descontos, enfim, não é? E com todas as críticas e comentários e elogios que estamos fazendo como bagagem de informação, Joselito. Não, só para complementar, Brambila, reiterando a questão do dia e do horário. A Federação Gaúcha também não ajuda em nada, né? Não. O maior clássico do futebol gaúcho, do interior do futebol gaúcho, eles colocam, e não é a primeira vez, numa segunda-feira, 8 da noite. Aí não tem condição, né? Aí nós vamos ter lá, tomara que tenhamos mais, mas eu acho que vamos ter 7, 8 mil pessoas no máximo. Tomara que eu esteja errado e tenhamos mais, tomara. O que para uma segunda-feira à noite eu já acho bastante. São 8 mil pessoas, né? Considerando que nossa cidade não é uma megalópole, né? Nós temos aí 500 mil habitantes, Porto Alegre tem 3 milhões de habitantes, e mais a região metropolitana, então... E aqui ainda nós competimos com a torcida da dupla Grenal. Sim. Né? Então, se tiver 7 mil, eu acho até bastante. Não tem televisionamento também, né? Ou seja, não ajuda em nada. Não, tem. Para onde que passa? Manda eu ver. Acho que, provavelmente Premier, né? Sport TV. Eu acho que é Sport TV. 8 da noite, segunda é Sport TV. Provavelmente. Sport TV. E Premier. Compensa a falta de torcida? Mas Brambila, o jogo está na segunda-feira, 8 da noite, exatamente por conta da televisão. Da TV. Na grade. É isso aí. Agora não compensa, né? A falta de torcida, porque não gera empatia. Não. Premier é limitado. O dinheiro, tudo bem, é importante. Eu concordo, tudo bem, tem que ter dinheiro para tudo. Mas em termos ideais, um domingo de tarde, um sábado de tarde para um Caju é o que vale para criar empatia com os clubes, principalmente num ano... O Grenal vai ser quando, Joselito? O Grenal do Gauchão? O Grenal, sábado ou domingo? Confirmar aqui. É um sábado ou domingo. Deixa eu só olhar aqui. Então, vamos dizer, mas Grenal é maior que Caju. É domingo às 4 horas da tarde. Sim, não nesse domingo? Não, né? Dia 25. Assim, no outro, Então, claro, Grenal são duas grandes forças do futebol gaúcho, o Grêmio Internacional, mas Juventude e Caxias são os dois principais clubes do interior. O Clássico Caju é o maior clássico do interior do Rio Grande do Sul e um dos maiores do interior do Brasil. Aí a televisão bota a segunda, 8 da noite. Né? Brincadeira de mau gosto. E o quanto para trabalhar as relações, eu falo aqui em termos ideais, é claro, trabalhar a relação do movimento das torcidas, das gravações em torno do estádio. Hoje em dia nós vivemos na era do marketing, das redes sociais, dos reels, dos stories, então cada torcedor leva sua filha, seu filho, de ambas as torcidas, movimenta, anda pela cidade com as bandeiras, com as camisetas do clube. Numa segunda tu não vê nada disso. Não. O preço disso também, isso tem um valor, não é monetário, mas é um valor estimativo. Até os ambulantes ao redor do estádio vendem menos. Cervejinha, o espetinho de gato ali, tudo e tal. E o pessoal chega correndo, né? Um dia normal de trabalho, as pessoas trabalham, então vão direto para o estádio. Não tem aquele aquece que nem o aquece jaconeiro, o aquece Grenal, por exemplo. Não existe isso. O pessoal tem que ir direto. Quando sai já é perigoso, né? Já volta para casa no perigo, né? Já é noite e tarde, né? Exato. Então, se o cara sai do estádio às 6, 7 horas da noite, também a cidade vê o movimento de um Caju. A cidade vê, sociologicamente falando, para que isso
gere empatia, né? Gere cultura mesmo, como eu vou falar aqui agora, né? Idiosincrasia, gere relações carnais com o clube, no sentido da paixão. Porque nem tudo é dinheiro, o marketing, nesse sentido, precisa pensar. Mas é um círculo, eu acho que sem saída, um labirinto, eu acho que não tem nem escolha para os clubes da tabela. Quem manda é a federação. Né? A televisão. E aí, vamos à informação da rodada aí, ó, gente. O Internacional acabou de fazer 1-0 diante do Brasil de Pelotas, gol contra do Gabriel Bitteco aos 8 minutos, e o Guarani de Bagé fez 1-0 em cima do Novo Hamburgo, gol do Mauri aos 7 minutos. Então, nesse momento, volta a liderança o Internacional. Tinha perdido a liderança, né? Porque o Grêmio com empate ficava com 17, o Internacional volta, nesse momento, né? A liderar o campeonato. Essa questão da classificação agora, ela é importante para as quartas de final. Mas ela continua valendo, né, Juscelito? A classificação geral para as outras fases, né? E mudou aqui, ó. O Internacional é o primeiro com 19, o Grêmio é o segundo com 17, o Juventude é o terceiro com 14, o Brasil é o quarto com 10, o Guarani de Bagé é o quinto com 10, o Caxias é o sexto com 9, o Novo Hamburgo é o sétimo com 9, o São Luís é o oitavo com 9, o Avenida é o nono com 8, São José é o 10º com 7, o Ipiranga é o 11º com 7, e o virtual, praticamente rebaixado, Santa Cruz com 3. Nós vamos voltar a falar então, ganha em maior importância esse jogo do Caxias agora. Sim. Claro. Vamos sim, podemos... Vamos voltar a falar de Caju ou vamos falar do Caxias? Caxias e Caju também estão juntos, né? Podemos ficar, né, Juscelito? Sim, vamos falar, projetar o jogo do Caxias contra a equipe de São José, e esse resultado do Guarani de Bagé mexeu bastante com a tabela, né? O Guarani de Bagé está aí entre os 8, não só entre os 8, tá quase beliscando ali o G4. Essa equipe do Guarani de Bagé também, do William Campos, né? O filho do saudoso Beto Campos, está fazendo uma bela campanha também, a equipe do Guarani de Bagé. Vamos falar então do Caxias, e sim, depois nós vamos falar um pouquinho mais, que domingo nós vamos fazer um programa especial somente sobre o Clássico Caju, tudo que vai envolver. O Otaviano não sabe disso, já convida ele ao vivo aí. Já tá convidado. Tô nessa? Tô nessa. Tá na escala. Beleza. Já tá convidado. Tá, beleza. Representando o Ser Caxias é o Felipe Gramelmaier, né, que é torcedor. Que hora será o nosso programa, para a nossa audiência já ser informada? Claro, 21 horas de domingo. 21 horas domingo pelo YouTube. Aqui estaremos. Então tá feito. Aí nós vamos falar tudo, aí sim, é tudo sobre Caju. Aí o Otaviano vai me falar os Caju dele, o Felipe vai falar os dele. Vai ser um programa bem legal, voltado somente pro Caju. Essa é a ideia. Eu vou falar dos meus cabelos a Caju, né? Quando eu já pintei. Tem que reforçar, porque parece que a tinta tá meio frágil. Não, nevou, agora é nevasca. Agora é branco nevasca. Bom, vamos falar do Caxias, então. Caxias que está muito oscilante, né? Eu venho dizendo que o Caxias não teve até agora. Nós estamos chegando na 8ª rodada, o Caxias não teve uma partida consistente até agora. O Caxias começou vencendo a equipe do Grêmio de virada, com um primeiro tempo razoável para ruim, porque o Grêmio foi um pouquinho melhor, melhorou no segundo tempo, acabou virando. Contra o Ipiranga, fez um péssimo primeiro tempo, onde o Ipiranga foi prejudicado, porque um dos gols da equipe de Erechim foi mal anulado. O Caxias era para ter saído perdido de 3-0 e não 2-0. Conseguiu a reação, conquistou um ponto na raça, enfim, na dedicação. Após isso veio a equipe do São Luís, o Caxias fez um excelente primeiro tempo e um péssimo segundo tempo. E assim por diante. Contra o Brasil de Pelotas também fez um bom segundo tempo, mas é aquela história do Dante Andrés, futebol é bola na rede. E o Caxias não conseguiu. Foi a Bagé também, fez 20 primeiros minutos do segundo tempo bons, e depois o Guarani de Bagé tomou conta. E o Caxias, o grande problema que eu vejo, não é só isso, o Caxias é o único time, não sei se é o único, mas acho que até o Santa Cruz é um pouquinho pior, mas o Caxias, ele tá tomando gol de todo mundo, inclusive tomou gol do Santa Cruz, mesmo que tenha sido gol contra. Isso é um problema muito grande que o Caxias está tendo, o Caxias não está conseguindo se encontrar na sua linha defensiva. O Caxias está tendo muitos problemas de lesões, haja visto o que aconteceu no último jogo, diante da equipe do Santa Cruz, o goleiro, que era o titular, porque o Fabian Volpe não está contento, não só da torcida, da imprensa, o próprio Gerson Guzmão acabou assumindo isso quando troca,
o Vitor Golas vai comemorar um gol e acaba torcendo o joelho e vai ficar fora 8 meses, apenas através de uma comemoração de gol. Então, isso são todas as situações que eu quero dizer, Otaviano, Miguel, quem nos acompanha, são as situações que o Caxias está vivendo, não só dentro de campo, mas também tem aquelas questões intangíveis, como diz o Baumgarten, que eu, particularmente, Otaviano está mais tempo no futebol, eu não me lembro de um goleiro ter comemorado um gol e ter se lesionado com gravidade. Pode se lesionar, enfim, mas com essa gravidade eu não me recordo. Eu lembro de uma lesão que não foi no meu tempo, foi mais recentemente. Um jogador do Internacional, um jogo contra o Caxias no Centenário, ele fez o gol e na comemoração foi dar uma cambalhota e aí ele se lesionou na cambalhota. Ficou vários e vários meses no estaleiro fora de jogo também por conta da comemoração. Mas essa do goleiro do Caxias ele saltou e na queda realmente é o famoso infortúnio. Te confesso que eu não vi, porque foi bem na hora do gol do Caxias. Então estava concentrado na comemoração dos jogadores e vendo e o goleiro comemora sozinho na sua área, né? Ele corre ali, dá um pulo e tal, sozinho. Ele se abraça sozinho. E aí ele se machucou nesse momento. Eu acho que ninguém viu realmente, mas foi por aí pelo que o pessoal informa. Mas enfim. Foi um azar, né? Na verdade, porque o cara poderia se lesionar subindo a escada. Quando acontece. Sim. Hoje mesmo, eu estava assistindo o jogo do Ipiranga com o Grêmio. Teve um jogador do Ipiranga que, na volta do intervalo, quando ele estava chegando no gramado, ele sentiu uma fisgada e foi substituído. Não me lembro o nome, é o número 7 do Ipiranga. Quando ele estava entrando no campo, no intervalo, na volta do intervalo, Exato. Ele subiu a escada mancando e aí já pediu para trocar e não voltou para o segundo tempo. Na volta do campo. O corpo sente, não adianta. O resultado do jogo, infelizmente, acontece às vezes fora de uma... Agora, essas cambalhotas eu acho irresponsável. É isso, o risco do cara quebrar o pescoço, isso aí é bem grande, inclusive. Né? Vocês lembram do André Catimba, do Grêmio, lá dos anos 80, que ele foi dar uma no Grenal e errou e caiu de barriga no gramado? É perigosíssimo, não? Exatamente. Agora, claro, um infortúnio, um azar desse, o cara pode estar subindo uma escada, né? Pode... E que é um atleta, né? Então, quer dizer... O serviço do jogo do Caxias também está na tela aí para quem quiser, não é? O jogo, claro, o pessoal tem informações, mas sempre tem aqueles que estão em dúvida. E a abertura dos portões a partir das 18 horas, o sócio precisa estar em dia. Quero agradecer também, né, o vice de futebol, o Paulo dos Santos, que não pôde estar conosco, apesar do convite, porque eles têm uma reunião, uma palestra sobre o jogo de amanhã até às 22 horas, mas ele ficará para a próxima e o convite também, amigos. Estamos apresentando Por Dentro da Bola aqui no YouTube e também nas redes sociais de Sabe Caxias e na TV Caxias, Joselito Santos. Apenas para informação, o jogador que o Otaviano mencionou é o Matheus Anderson, camiseta número 7 da equipe de Erechim. Que se lesionou na volta do intervalo, né? Eu já me lesionei me abaixando para dar comida pro cachorro, né? Mas isso com 50 anos de idade. Quem nunca? Né, Joel? Mas sem brincadeira. Claro que um atleta é diferente, né? Eu não sou atleta, mas quando nós temos essa vida que nós levamos, sedentária, levanta, senta, trabalha, né, com informática. O mau jeito pode prejudicar de qualquer forma, né? É uma piada, mas não é mentira. Ao me abaixar, a coluna ficou torta, então travou. O Romário era mestre nisso, né? Aliás, né? Quanto de verdade tinha, não sei, mas que ele era mestre, ele era. Informação mais uma aqui, eu disse que o Internacional ia ter dificuldade para vencer o Brasil de Pelotas, com 16 minutos já está 2-0 para o Internacional. Enervalência, 16 minutos. Muito bem. Mas falando sobre o jogo do Caxias, voltando ao jogo do Caxias, o Caxias tem essa questão dos desfalques, né, Juscelito? Você frisou aí. Sim. A questão do... Parece que amanhã não joga o Vitor Golas, claro que está fora, o goleiro. O Álvaro continua fora, o centroavante, né? O Marcelo também continua fora, o Galvão. Quer dizer, são jogadores titulares que não jogam amanhã. Eu creio que, não sei se todos eles, com exceção do Golas, terão condições de jogar o Caju. Ou alguém que o continua fora. E o Álvaro não. O Álvaro não volta, 2 semanas fora. No mínimo fora. Pois é. O Galvão estão tentando. E o Marcelo pode ser que volte para o Caju. Eu acho que é isso. Aí tem a volta do Robinho também, que é um extrema que o Caxias... Mas só que o Robinho está muito tempo fora. Não sei se o Caxias vai colocar ele. Pelo menos no banco de reservas. O lateral esquerdo, também está retornando.
Sim, pois é. Então, e aí vem a importância do jogo de amanhã contra o Avenida, de uma vitória do Caxias, porque é um jogo que precede ao clássico. O São José, desculpa, é um jogo que precede ao clássico. O Juventude, que nós já falamos sobre o jogo dele, o empate com o São Luís, ontem, com aquela circunstância do time misto, ou mexido, pelo menos, mas, enfim, o Juventude conseguiu um ponto fora. Bem ou mal, conseguiu um ponto. O Caxias joga em casa, sendo que o Joselito já referiu os jogos que o Caxias teve dificuldade em casa, né, nesse Campeonato Gaúcho. Então, se ele não vencer o São José amanhã, fica uma situação assim para o Caju meio, mas os problemas e tal, sempre tem um impacto emocional. E acrescente-se a isso as possíveis ausências de titulares que possam ainda continuar existindo para o Caju, né? Então, o jogo do Caxias amanhã ele é muito importante, uma vitória é essencial, não só em termos de tabela, mas em termos de motivação para o Clássico Caju de segunda-feira e a sequência do campeonato, né? Considerando claro. que teremos a semana que vem Copa do Brasil também, né? A dupla Caju. Isso. Tem Copa do Brasil. E considerando esse ano de calendário extenso para ambos, considerando o acesso de ambos, considerando a rivalidade, considerando o histórico passado, descolando do campeonato, se possível, isso é uma pergunta, o quanto é importante para a moral, para o histórico dos clubes esse Caju, não é? Porque é um Caju de maior nível dos últimos tempos na história do futebol, né, caxiense? O Joselito quer falar primeiro? Não, pode falar, não tem problema. Eu apenas ia dizer que esse Caju desse ano de 2024, ele é um Caju, sim, ele é um Caju diferente, mas principalmente pelo lado do Caxias, porque é o primeiro Caju que o Caxias conseguiu o seu acesso. O Juventude já é mais acostumado com acesso, o Juventude já tem mais cancha de Série A, por exemplo, e o Caxias está indo para uma Série C onde ele não disputou ainda, então é o primeiro ano, vamos dizer assim, que o Caxias vai disputar um Caju numa série acima do que ele já esteve. O Juventude já disputou em Série B, em Série A, então o Juventude, vamos dizer assim, está onde tem que estar. Para o Caxias, sim, para o Caxias é diferente, pois está disputando uma Série C depois de 8 anos de espera, aquela história de bater na trave, o Caxias acabou conquistando esse acesso. Então, é um ano especial, é um Caju especial, sim, para o Caxias. E a gente vai ter mais um Caju em meio à Festa da Uva, né? Que isso é bem corriqueiro. Provavelmente terá aquela taça da Festa da Uva, como sempre tem. Não tem essa informação. É um sentimento, né? Eu não tenho essa deveria informação. Ter, né? Deveria ter. Deveria ter, né? Mas já deveria ter sido divulgado. Mas como a questão da Festa da Uva está sendo muito mal divulgada, é um horror, né? É um horror, não se ouve falar em Festa da Uva. Eu falo com o pessoal aí em Caxias, o pessoal diz que não tem nada na rua, não tem uma plaquinha, não tem uma bandeirinha, não tem nada que diga sobre a Festa da Uva. Então, perderam, eu acho que não tem nada do Caju, Joselito, em relação à Festa da Uva. O Juventude é que lançou uma camisa agora essa semana, jogou ontem com a camisa alusiva ao Monumento Nacional ao Imigrante, à colonização italiana. O Juventude teve essa iniciativa. Mas a empresa, a Festa da Uva, parece que não fez nada em relação ao Caju, não usou o instrumento de divulgação, que é o maior clássico do interior do estado. Mas aí é outra questão. Eu queria só esse parênteses. Eu queria só comentar, então, sobre o Caju, continuando aqui o Joselito diz. Claro que domingo, com a presença do meu querido amigo Felipe aqui, Grêmio Maior, a gente vai poder estender mais isso, até o que eu penso a respeito. Mas eu quero dizer o seguinte, eu quero discordar aqui, apesar dele não ser mais treinador do Juventude, do que o ex-treinador do Ju, o Carpini, disse quando foi perguntado no início do ano sobre o Campeonato Gaúcho, sobre o papel de protagonismo do Juventude e tal, o que poderia se esperar. Ele disse que deveria se esperar muito era do Caxias, que era vice-campeão. Ele disse que o Caxias tinha mais... ele não usou essa expressão responsabilidade, mas ele quis jogar para o Caxias o maior compromisso de ter que fazer uma campanha melhor, porque é o atual vice-campeão, e não o Juventude. Então, eu acho que faltou aí, naquele momento, para o Carpini, claro, foi uma jogada malandra dele, tirou a responsabilidade dele, jogou para o adversário, mas não cola isso aí. O Juventude não pode pensar assim e nem falar isso. O seu treinador não pode falar isso. E eu tenho certeza que ninguém do Juventude vai dizer que o Caxias é favorito. Claro, vão poder dizer para não menosprezar, mas sejamos bem francos, e aqui eu não menosprezo o Caxias de maneira alguma. Nós temos que ser muito claros. O futebol
como é que eu vou dizer, nome e nem folha de salário ganha jogo em futebol. Isso, primeiro, não existe. A folha de salário ela pode ajudar um time a fazer um grupo de jogadores melhores, quem tem mais poder econômico e que tem mais investimento, que é o caso do Juventude. Mas isso não significa que vai ganhar o jogo, que o Juventude vai ganhar o Caju. Só que nós não podemos deixar de dizer que, por conta de um maior investimento, do time mais qualificado, de ser um time de Série A, por ter um grupo de jogadores mais qualificado que o Caxias, o Juventude, antes, como diz o gaúcho lá da Vacaria, que sou eu, antes da bola rolar, o Juventude é favorito. Claro. Não dá para dizer o contrário. Quem disser o contrário está querendo uma conversinha Sérgio Forçar Lourenço. a amizade. Uma conversinha Sérgio Lourenço, do Carpini, dizer que o Caxias tem que fazer a maior campanha do que o Juventude. Não, só um pouquinho. O Juventude tem que fazer uma melhor campanha que o Caxias por todas as razões. Se vai fazer uma melhor campanha, não sei. Se vai ganhar o Caju, não sei. O que eu sei é que o Juventude é o favorito, sim. Por tudo. Se vai ganhar, é outra história. Mas é Perfeito. O favorito. Tem mais time, tem mais grupo de jogadores mais qualificado. Inclusive, um dia desses, até o Joselito referiu, o próprio Balgarten na Rádio Caxias, eu não ouvi, mas disseram que ele falou, que todos os jogadores do Juventude jogariam no Caxias, inclusive os reservas. Então, dentro dessa ideia... Quem duvida disso? Exatamente. Ficamos, e aí justamente eu quis descolar de todas essas realidades de favoritismo, enfim, e colocar no ponto de vista da paixão. Como disseram os amigos, o Joselito Santos falou, sim, a responsabilidade para a afirmação do Caxias em busca da ascensão às séries superiores do brasileiro é maior. O favoritismo, como disse, né, com presença, presciência, o Otaviano Fonseca é claro, de um clube que está na Série A. Dentro de campo, a paixão também não ganha futebol, mas movimenta um pouco, né, as torcidas e assim por diante nós vamos falando nessa cultura do Campeonato Caju. Apenas para complementar em relação ao que o Miguel falou, não é só por conta do time de Série A, na minha opinião. O Juventude hoje está mais encaixado. O time do Juventude é melhor que o Caxias. O elenco do Juventude é melhor que o Caxias. Então, futebol para mim é momento. É que na verdade é uma matemática. O ano passado, em 2023, o Caxias era melhor que o Juventude, era favorito. Em 2023, o Caxias voava no Campeonato Gaúcho, era favorito. E o Caxias era de Série D. Então, essa questão de Série A, Série B ou Série D, não, na minha opinião, não conta tanto no clássico, porque isso se nivela. Só que, nesse sentido, o Juventude está demonstrando na sua qualidade porque é um time de Série A. O Juventude tem mais qualidade, o Juventude está mais organizado. Então, sim, na minha opinião, o Juventude é favorito ao Caju. Isso não quer dizer que o Juventude vai vencer. Isso quer dizer que existe um favorito. Porque essa história não existe favorito, é clássico. Não, existe um favorito. Existe um favorito. Só que o clássico ele se nivela. Essa é a questão. Tem toda a questão emocional, toda a questão sim, diferente que existe no clássico. Mas hoje, neste momento, o Juventude é favorito ao Caju, na minha opinião. O Caju do ano passado, que você referiu, Juscelito, o Caxias abriu 2-0 no primeiro tempo, não foi? 1-0. 1-0, mas depois... 1-0 e o Juventude virou e o Caxias teve que empatar. Isso, terminou 2-2. Terminou 2-2. Dois tempos distintos. Então, eu repito o que eu disse. O futebol, a gente não ganha antes do jogo, mas realmente o Juventude, por toda a conjuntura, ele é favorito. Se vai ganhar o Caju, é outra história, mas ele é o favorito. Não adianta dizer que não. E será um jogão de bola, esperemos que sim. As considerações para o programa de Otaviano Fonseca, que já está na escala de domingo. Quais são, por favor, Otaviano? Bom, eu quero agradecer Estamos encerrando, né? Claro. Então, sim. Quero agradecer mais uma vez o convite, quero transmitir um abraço para a nossa audiência. Eu recebi mensagens aqui, o Joselito e Brambila. Quero mandar um abraço para o Juarez, lá em Porto Alegre, que está na nossa audiência aí, na assistência, o Vinícius em Caxias, o meu filho também, o Júlio da Luz, aqui em Brasília, a Elza e o Leandro também, que mandaram mensagens, no Rio de Janeiro, a Sônia Maia, na audiência do nosso programa, e chegamos a Fortaleza, meus amigos lá de Fortaleza, o Antônio Macedo, o Plácido, a Lala, o Regis, a Romênia e o Laélio, o Cícero Ávila, toda essa galera aí acompanhando o programa na nossa audiência nacional mundial. Um grande abraço, muito obrigado, até domingo.
Ficamos muito felizes, um abraço a todos também, né? Em teu nome aí, muito obrigado pela audiência sempre. Considerações aí, Joselito, por favor. Eu agradeço também em nome do Miguel, em nome do quadro, aqui em nome do programa, o abraço de todos esses teus conhecidos, Otaviano. Isso é muito importante, né? Que as pessoas estejam aí junto conosco, acompanhando a nossa trova aqui gaúcha, vamos dizer assim. Tu que está em Brasília, mas tu é gaúcho também, então a nossa trova gaúcha falando de gauchão. E já falando, né, Miguel, para o pessoal ficar atento que domingo vamos ter um grande programa. E aí sim, aí é só sobre caju, aí é tudo relacionado ao maior clássico do interior gaúcho, que é entre Caxias e Juventude. Juventude e Caxias dessa vez, que é no estádio Alfredo Jaconi. Beleza, ficamos por aqui em Brasília, 22 horas, 1 minuto, em Caxias do Sul também, no mundo todo, a hora oficial do Brasil, é o Por Dentro da Bola, dentro do Teoria de Tudo. Tchau, tchau, até o próximo. Vamos direto para a vinheta aqui, valeu, tchau, tchau. Por Dentro da Bola. Mais que comer, é uma experiência. Por isso no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Obrigado, então, pela sua audiência conosco aqui no Teoria de Tudo. Um abraço, bom início de Festa da Uva. Amanhã nós voltamos com mais informações para você nesta sexta-feira. Tem mais Teoria de Tudo. Semana que vem já tem Resenha Pop. Vamos firmes, 2024 começando. É Brasil, amigo. Um abraço, tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa em sério.